Sabe, existe uma estatística no mundo corporativo que me deixa um pouco preocupada. Ela diz que algo entre, sei lá, 70% e 90% dos projetos de transformação empresarial simplesmente falham. Fracassam. Bom pra gaveta. Exato, a gente já viu isso, né? Meses de planejamento, consultorias caríssimas e no final tudo volta a ser como era antes. Uhum. As fontes que a gente analisa hoje propõem uma resposta assim bem contraintuitiva para esse problema. É um manual de implementação de uma metodologia chamada Impacto 360. E a tese deles é bem provocadora. Dizem que o problema talvez não seja a estratégia em si, mas sim a velocidade. E o ego? Exatamente. Nosso desafio aqui é entender o seguinte: o que essa abordagem tem de diferente? Porque, vamos combinar, consultoria que promete revolucionar sua empresa? É o que não falta. O manual descreve o Impacto 360 não como mais uma fórmula mágica, sabe? Mas como um sistema de intervenção rápida, quase cirúrgica. Ele foi projetado para um mundo de negócios que é, volátil, incerto, complexo e ambíguo. O famoso mundo VUCA. Isso. A nossa missão aqui é dissecar a lógica por trás da promessa de resultados visíveis em apenas 90 dias. Ok, vamos desvendar isso. O nome já dá uma pista, né? Impacto 360. A parte do 360, obviamente, sugere uma visão completa que olha para a empresa como um organismo vivo. E não como peças soltas, exatamente. E o manual é bem específico sobre quais são as partes desse organismo. Ele define 6 áreas que estão sempre interligadas. A primeira, claro, é a estratégia, o norte da empresa. O para onde vamos. Exato. Depois vem os processos, que seriam as veias e artérias por onde o trabalho flui. Em seguida, pessoas, o coração e o cérebro de tudo. E amarrando isso, a tecnologia, que seria o sistema nervoso. Uhum. E, claro, finanças, né? O sangue que mantém tudo funcionando. E, por último, a mais etérea e talvez a mais importante de todas, a cultura. É o ar que todo mundo respira ali dentro. Certo. O ponto central da filosofia 360 é que você não pode consertar um problema de finanças, por exemplo, sem entender como os processos, as pessoas e a cultura o estão alimentando. Porque tá tudo conectado. Tentar fazer isso é o que eles chamam de fragmentação de esforços. É a velha história de tratar o sintoma e ignorar a doença, né? Você dá um remédio para dor de cabeça, mas não investiga se a causa é estresse, má alimentação ou algo mais sério. Perfeito. A analogia é perfeita. O que é fascinante aqui é que essa visão 360 força uma conversa honesta. Muitas vezes uma empresa diz, temos um problema de vendas, mas o diagnóstico 360 pode revelar que, na verdade, o problema real é uma cultura de competição interna. Que impede as equipes de colaborar. Ou uma tecnologia de CRM ultrapassada que frustra os vendedores. A metodologia busca a causa raiz, não o sintoma mais óbvio. É a diferença entre trocar uma peça quebrada do motor E fazer uma retífica completa para que ele funcione de forma otimizada. É isso. gostei da analogia do motor. E para fazer essa retífica completa, o manual propõe uma arquitetura baseada em velocidade. Um ciclo de 90 dias que é dividido em 3 pilares. Certo. O primeiro é o diagnóstico acelerado e estratégico, que acontece, acredite, nos primeiros 3 a 7 dias. E aqui que a abordagem já começa a quebrar padrões. A ideia tradicional de um diagnóstico é o consultor passar meses entrevistando pessoas. Gerando aquele relatório de 200 páginas que ninguém lê. Exatamente esse. Peraí, mas 3 a 7 dias? Isso soa perigosamente rápido. Como é possível entender a complexidade de uma empresa inteira em uma semana? Parece superficial, né? Parece a receita perfeita para um diagnóstico superficial que leva a uma intervenção errada. Um médico não te manda para a cirurgia depois de uma consulta de 5 minutos. O manual aborda esse risco? Aborda. E essa é uma das grandes sacadas da metodologia. A velocidade aqui não é sinônimo de superficialidade, mas de foco. O manual argumenta que diagnósticos longos geram o quê? Fadiga, desconfiança, paralisia. A equipe perde o ímpeto. Totalmente. A velocidade força o alinhamento.
Ao usar ferramentas ágeis como questionários de pulso online e entrevistas estruturadas com as pessoas-chave, eles não buscam todos os problemas. Eles buscam os 20% de problemas que estão causando 80% dos resultados negativos. O princípio de Pareto. Exatamente. A rapidez é também um teste de estresse para a liderança. Força decisões rápidas com base nos dados mais críticos, sabe? Expõe quais são as verdadeiras prioridades. Entendi. E o resultado não é um livro, mas um mapa do tesouro. Um plano de ação enxuto, focado nas causas raiz de maior impacto. Mantém a energia e o senso de urgência lá em cima. Entendi. A velocidade como um filtro. Isso nos leva ao segundo pilar, que vai do dia 8 ao 30, a intervenção relâmpago. Se o diagnóstico é o mapa, aqui é a escavação. E é aqui que o manual apresenta a sua ferramenta principal, com um nome que soa bem corporativo. A metodologia construtiva de POPs. Sim, o nome é puro jargão, mas a ideia por trás é muito poderosa. POPs são os procedimentos operacionais padrão. Basicamente o como fazer de cada tarefa. Mas a palavra-chave aqui é construtiva. O que a diferencia de qualquer outro manual de procedimentos que geralmente acaba esquecido na gaveta. Porque, na prática, POPs costumam ser sinônimo de burocracia que ninguém segue. O diferencial está num princípio fundamental que o manual martela o tempo todo: a cocriação. A metodologia parte da premissa de que quem executa a tarefa é quem melhor entende o processo. Faz sentido? Então, em vez de um consultor de terno e gravata escrever um manual teórico, são as próprias equipes, as pessoas do dia a dia que constroem seus procedimentos. Claro, com a ajuda de um facilitador. Certo, mas essa ideia de cocriar com todo mundo não pode virar uma bagunça? Um processo de decisão por comitê que se arrasta por semanas e não chega a lugar nenhum. Como a metodologia garante que essa colaboração seja produtiva e não apenas uma perda de tempo? Ótima pergunta. O segredo, segundo o manual, está no método. O consultor atua como um facilitador com um roteiro claro. Ele não está ali para dar opinião, mas para extrair o conhecimento da equipe e estruturá-lo. Ah, entendi. As sessões são cronometradas, com objetivos específicos. A ideia é canalizar a criatividade do time dentro de um framework, de uma estrutura. Isso gera um senso de propriedade, Agino. Absurdo! O POP deixa de ser uma regra imposta de cima para baixo e se torna um acordo coletivo, um nosso jeito de fazer. E o foco é sempre em simplicidade. Linguagem clara, muitos recursos visuais, fluxogramas, padronização sem burocratização. Ok, faz sentido. As pessoas que vão usar a ferramenta ajudaram a construí-la. A chance de adoção aumenta exponencialmente. Exato. Então, processos redesenhados, equipes engajadas, chegamos ao terceiro pilar, que vai do 31 ao 90. Consolidação e mensuração de ROI. A hora da verdade. É hora da verdade de provar que a mudança valeu a pena. E essa fase é o que separa, segundo o manual, uma intervenção bem intencionada de uma transformação de negócio. O foco é total em garantir que as novas práticas se tornem hábitos e, crucialmente, em medir o retorno sobre investimento, o ROI. E como eles fazem isso sem, maquiar os números no final para parecer que tudo foi um sucesso? A chave é que os KPIs, os indicadores-chave de performance, são definidos lá no início, durante o diagnóstico acelerado. Ah, boa. O alvo é definido antes do primeiro tiro. Se o problema era alta rotatividade, o KPI é a taxa de retenção. Se era desperdício, o KPI é o percentual de perda de matéria-prima. Entendi. Não se trata de achar uma métrica bonita no final, mas de acompanhar a evolução da métrica que importava desde o começo. O manual fala muito sobre a criação de dashboards de acompanhamento visíveis para todos. Isso gera transparência. E uma pressão positiva pela performance contínua. A ideia é transformar a consultoria de uma despesa para um investimento com retorno comprovado em números. A teoria parece bem amarrada, mas a gente sabe que a prática é outra história. Sempre é. Felizmente, as fontes que a gente analisou trazem alguns estudos de caso para tangibilizar tudo isso. Vamos ao primeiro. Uma startup de tecnologia. Vamos pintar o cenário. Uma startup de crescimento acelerado, daquelas com o escritório moderno, puff colorido, sabe? Sei bem. Mas com um problema crônico. Uma altíssima rotatividade de novos talentos.
A maioria dos contratados pedia demissão nos primeiros 90 dias. Nossa, Um verdadeiro vazamento de capital intelectual e financeiro. um problema caríssimo. O diagnóstico de uma semana, então, deve ter ido direto na jugular. Exato. Apontou a causa raiz. O processo de integração de novos funcionários, famoso onboarding, era um caos. Ah, Inconsistente, desorganizado, cada líder fazia de um jeito, o novato se sentia perdido e desvalorizado. imagino a intervenção relâmpago. Devem ter trancado o pessoal de RH e os líderes de time numa sala e dito: ok, vamos desenhar juntos como receber um novo colega, do bom dia ao feedback de 3 meses. Foi exatamente isso. Eles co-criaram POPs visuais e detalhados para cada etapa. O que acontece antes do primeiro dia, o pré-onboarding, Certo? como é o roteiro do primeiro dia e quais são os rituais de acompanhamento de 30, 60 e 90 dias. E o resultado? O resultado, segundo o manual, foi um aumento de 35% na retenção de novos colaboradores e uma melhoria de 20% na produtividade inicial deles. Uau! Isso é um impacto gigantesco. 35% de retenção não é só um número bonito. Não mesmo. Significa menos dinheiro queimado com recrutamento, equipes mais estáveis e conhecimento que para de vazar pelo ralo. Precisamente. Mostra como estruturar um processo focado em pessoas tem um retorno financeiro direto e mensurável. Ok, esse exemplo resolve um problema de talento. Mas e quando o gargalo é físico, numa linha de produção com máquinas e matéria-prima? Chão de fábrica. O manual argumenta que a lógica é a mesma. Então, vamos sair do escritório com puffs e ir para um chão de fábrica numa indústria manufaturada. Perfeito. O cenário aqui era completamente diferente. Problemas persistentes de qualidade que resultavam num alto índice de retrabalho e desperdício de matéria-prima. Clássico. E o diagnóstico, como era de se esperar, apontou para a falta de padronização nos procedimentos de montagem e inspeção. Consigo imaginar a cena. Operadores que estão na linha de produção há 20 anos, cada um com seus próprios macetes e truques, né? Exato. Aí chega um consultor dizendo que eles vão ajudar a reescrever o manual do próprio trabalho. A desconfiança deve ter sido palpável. Sem dúvida. Mas aí que entra a força da cocriação. Em vez de entregar um manual técnico e denso, a intervenção foi criar POPs extremamente visuais. Com mais imagem do que texto. Isso. Com mais fotos e diagramas do que texto, desenvolvidos com os operadores mais experientes. O momento ahá, segundo o relato, foi quando o operador mais antigo viu que o macete dele, aquele truque que só ele sabia, Virou o padrão. estava sendo valorizado e transformado num novo padrão oficial para todos. Ele se tornou o maior defensor do processo. Ele deixou de ser parte do problema e virou o dono da solução. Fantástico. E qual foi o impacto nos números? Uma redução de 40% nos índices de retrabalho 40%. e 25% no desperdício de matéria-prima. É um exemplo cristalino de como o engajamento e a simplicidade podem otimizar drasticamente uma operação complexa. As pessoas que apertam os parafusos ajudaram a desenhar o guia de como apertar os parafusos da melhor forma. É isso. Certo. Então, depois de analisar a filosofia, os pilares de velocidade, a ferramenta de cocriação e esses casos práticos, parece que o tal ingrediente secreto da metodologia não é nenhuma tecnologia disruptiva ou um algoritmo complexo. Não é mesmo? O tempo todo, o manual volta para a mesma palavra. Pessoas. Exatamente. Gente. E esse é talvez o ponto mais crítico. O manual trata a gestão da mudança não como um capítulo acessório de soft skills, sabe? Uhum. Mas como o sistema operacional que permite que todo o resto rode. A metodologia falha se as pessoas não a abraçarem. Claro. Não adianta ter o pop mais genial do mundo se a equipe o enxerga como uma ameaça ou como mais uma burocracia sem sentido. Ou seja, não é só sobre desenhar um fluxograma perfeito. É sobre fazer com que as pessoas queiram e sintam orgulho de seguir aquele fluxograma. Perfeito. Exatamente isso. Por isso o manual dedica tanto espaço a estratégias de comunicação transparente, capacitação constante e, acima de tudo, ao patrocínio ativo e visível da liderança. Ele é enfático.
Se o C-Level não estiver visivelmente a bordo, comunicando o porquê da mudança e celebrando as pequenas vitórias, o projeto já nasce comprometido. É o exemplo que vem de cima. Sempre. Os POPs funcionam porque as pessoas se sentem donas deles. A velocidade funciona porque as equipes são parte da solução desde o dia 1, e não vítimas de uma mudança que lhes foi imposta. Resumindo, o que temos aqui no Manual do Impacto 360 é a descrição de um sistema de transformação que aposta em 3 diferenciais claros: Certo. velocidade para manter a energia e o foco, uma visão holística para atacar as causas e não os sintomas, e um foco obsessivo em resultados mensuráveis para provar seu valor. E tudo isso ancorado numa premissa fundamental. De engajamento através da cocriação. Exato. O que nos deixa com uma reflexão final interessante, eu acho. A metodologia foi desenhada para reestruturar organizações inteiras, mas seus princípios são quase universais. Como assim? Fazer um diagnóstico rápido e honesto sobre as verdadeiras causas de um problema. Executar uma intervenção curta, focada e de altíssimo impacto. E depois medir o progresso de forma contínua para consolidar o ganho. Certo, um ciclo. Diagnóstico, intervenção e medição. Isso. E a pergunta que fica no ar é: se esse ciclo de 90 dias funciona para redesenhar os resultados de uma empresa, o que aconteceria se a gente aplicasse essa mesma disciplina a um objetivo pessoal ou profissional? A uma habilidade que se quer dominar, a um projeto que está parado na gaveta. Será que essa arquitetura da velocidade poderia gerar o mesmo tipo de transformação acelerada na nossa própria vida?